esse é o TCV Entrevista do Canal 4, a imagem da sua cidade. Recebo hoje Paulo Francis Júnior. Ele é membro da Academia Venceslau de Letras, escritor, cronista, radialista, como é que você... Tudo que é isso, você está... Grande parte, né, Edmilson, é parte do voluntariado, né? E esse ano eu tive eu estava falando para você, um momento excepcional, né? Existem momentos altos e baixos durante o ano, mas eu considero, dentro da Academia Venceslau de Letras, eu considero uma ação que nós fizemos lá que foi muito interessante, né? Na semana de aniversário aqui da Biblioteca Pública, alguns dos escritores foram convidados a fazer palestra, o Toninho Moré, a da Roque, e tantos outros, né, que compareceram. Mas foi muito interessante, no dia em que eu fui, que eu cheguei lá, não tinha ninguém. E eu fiquei assim, né, conversando com os funcionários e tal, e fiquei assim, né, falei, mas por que será que não veio ninguém, né? Daqui a pouco ela falou assim, olha, Paulo, aguarda aí que vai chegar o ônibus, né? Eu pensei que era pouca gente. Então chegou lá quase 100 crianças, né, aqui da escola do Batatinha, né? Então foi mas muito gostoso falar com essas crianças. Eu falei durante 1 hora e logo que eu entrei, né, a gente procura trazer para as crianças algo prático, né? E logo que eu entrei eu vi um livro escrito pela Arlinda, né, a escritora, em que ela narrava uma passagem aqui em Kaiowá, né? Uma história que ela contou de uma professora que ela resolveu fazer em livro, né? E eu contei para eles, olha, aquele livro de capa rosa que está ali na frente, olha como é importante a gente ler. Tem uma passagem dele que fala que nos anos 40, 50, não me recordo agora, lá em Kaiowá, eles comiam gato, né? Então as crianças acharam super interessante aquelas coisas, né? São coisas que atraem, né? Então eu vi que depois trouxeram o livro e tal, e as pessoas foram se inteirando um pouquinho mais de valores, né? Que a Arlinda, por exemplo, como escritora, né? A gente quase não conhece os escritores locais, mas você vê que são coisas assim interessantes, né, Edmilson? Aí eu contei outra passagem também do livro da Arturzina de Incal. Então, nesse livro, uma passagem muito curiosa em que uma mãe está lavando roupa à beira de um córrego aqui na região mesmo, e ela está ali junto com o filho pequeno, ela deixou ali do lado e se interteu ali com aquelas roupas, né? De repente, ela se dá conta que a criança sumiu. Aí lá adiante ela vê uma sucuri puxando essa criança e já querendo degustar. E ela inicia ali uma luta, né? Uma luta dura com esse bicho, com esse animal, né? E é muito curioso, né? Como as pessoas... eu narrei essas coisas e narro porque as pessoas não sabem desses valores, né, dessas coisas engraçadas, dessas coisas pitorescas, né, que acontecem nos livros e escritos por pessoas de Venceslau, né? Isso que eu acho muito chamativo, isso, né, Edmilson? A gente pensa que aqueles escritores, né, grandes são aqueles das grandes capitais, mas não, aqui nós temos, né? E graças a Deus nós temos interagido com esses escritores, né? Mas esses grandes escritores das grandes capitais, a única vantagem que ele tem sobre outros escritores, e não importa onde tenha nascido, sido criado ou lançado o seu livro, aí eu acho que o lançado o seu livro leva a ter lançado na capital. A mídia, né, dá maior influência, né? Mas você pode ver que a maioria dos grandes escritores não é da capital. Não é da capital. E é interessante, né, nesse ramo que a gente escreve, né, tem mais facilidade, que são as crônicas, né, são um número enorme de pessoas que fazem isso. Mas o interessante é que grande parte dessas crônicas são passagens do cotidiano, né? Quer dizer, eu vivo, você vive, o telespectador que está em casa vive determinada situação, né? Outro dia, né, Edmilson, eu estava escrevendo sobre o medo, né? Sobre o susto, né? E é interessante, alguém me disse, né, no trabalho lá, falou assim, olha, não existe local onde você leva maior susto do que no sonho, né?
O pesadelo é uma coisa que você, né? Eu jamais imaginava, né? A gente nunca para pensar exatamente nisso, né? E falando também, agora esse ano eu tive a oportunidade de escrever 2 textos sobre a vingança, né? A questão que envolve o casal, né? Vingança amorosa. E teve uma passagem que eu contei, um rapaz me contou e a gente passa isso para a crônica, de alguém que foi largado, né? Foi abandonado, né? Um homem foi abandonado pela esposa e só para pirraçar, ele contratou uma prostituta, foi na zona do Baixo Meretrício, contratou uma prostituta, a mais bonita que tinha, e à tarde ele passava em frente à casa da sogra, às vezes chupando um sorvete, às vezes comendo uma pipoca, como se fosse o casal mais feliz do mundo. Mas o objetivo não era aquele, era atingir a própria esposa, né? Que, o amor, né, Edmilson? Mas são coisas que acontecem, né? Que a gente não imagina, e quando a gente transfere isso para uma crônica, chama a atenção, né, Edmilson? Esses dias, eu até, não sei se eu já comentei aqui no programa, mas eu palestrando para jovens, eu estava falando sobre vida sentimental e vida amorosa, e é complicado. Não. Eu não consigo, primeiro, eu não consigo entender. Eu acho que um monte de gente vai reclamar, vai entrar no Face e vai falar de mim. Sim. Mas eu não consigo gostar de alguém que não gosta de mim. Edmilson, isso aí é uma... Como é que eu posso amar alguém que nem sequer, que eu não seja... por exemplo, na lista de prioridades dela, pelo menos o 10º, o 9º, o 8º. É complicado. Edmilson, mas aí envolve uma coisa muito maior, né? O ser humano gosta de sofrer, né? Primeiro isso. Isso aí envolve também, vamos colocar aqui, posto de liderança, né? Muita gente que às vezes dirige uma equipe, mas que a equipe discorda totalmente dela, mas ela fica ali. Eu também não consigo entender isso. Para mim é meio difícil, né? É meio difícil, porque se for só questão de ganhar algum honorário a mais, algum dinheiro a mais, isso aí para mim mas mesmo assim você precisa ter uma certa... isso aí envolve uma coisa que a gente tem estudado e tem visto, isso aí faz parte de uma degradação, né? Nós vamos acostumando com essa coisa errada e vamos achando aquilo uma normalidade, né? Eu contei também esses dias atrás. Os jovens se aproximam muito da gente para conversar. E tinha um rapaz que ele era completamente apaixonado por uma menina, mas muito apaixonado. E vivia perguntando para mim, né? Eu falei, olha, eu não tenho muita, assim, experiência para te falar quais são os truques que você deve utilizar, mas convença essa pessoa que você é a pessoa ideal para ela. E ficou 6 meses ele tentando. E aí um dia eu vi, eu estava feliz da vida que ele tinha conseguido, pediu em namoro e a menina aceitou. Mas depois, uma semana depois que eu tinha visto, ele estava completamente bravo e emburrado. Eu falei, mas por que você está bravo e emburrado? Você não conseguiu tanto que você queria? Ele falou, não, briguei com ela. Mas você... eu fico pensando, a pessoa fica 6 meses tentando conquistar uma pessoa, consegue conquistá-la e uma semana depois briga. Aí entra uma coisa, Edmilson, a segunda chance, né? Que se você for ler biblicamente, né? Jesus fala de alguém que chega na figueira e não encontra os figos, né? E aí o vinhateiro fala, não, isso aí tem que cortar. Tem que podar. Tem que podar. Mas aí alguém fala assim, não, vamos dar a segunda chance. Eu vou adubar e no ano que vem, né, que seria, vamos colocar que seja esse ano de 2012, né? Quem sabe possa render frutos, né? Aí também tem uma grande lição, né? Nós temos vivido uma época até conturbada, em que as pessoas procuram ajuda, mas às vezes não deixam não se desvencilham do erro, né? Estava conversando isso com o Alex na hora que você chegou. Justamente, a questão a pessoa vai hoje, frequenta aí uma congregação, uma doutrina, e ela entra, mas não consegue deixar lá fora os problemas, né? Ela não consegue prestar atenção naquilo que é dito. Eu contei rapidinho, Venceslau tem mais de 40 igrejas. Mais de 40 mais. igrejas.
Aí entra, a gente tem visto também, outro dia eu vi uma pregação muito interessante falando disso aí. A questão de as igrejas, todas as igrejas levam a Deus. O próprio pastor respondeu, não. O que leva a Deus é Jesus Cristo. Então é essa confusão que tem às vezes gerado na mente de muitos, né? A não compreensão da palavra, né? Muitas pessoas, Edmilson, não entendeu ainda que o evangelho é uma corrida, né? Se você pegar a passagem de Ló em Sodoma e Gomorra, né? 2 anjos foram enviados a Ló para que ele saísse daquela cidade. E se você ver a narrativa, ele ficou devagar, ele não teve pressa em sair da cidade. Quer dizer, se a Bíblia não falasse... Ele saiu quase se rastejando. Rastejando. Então ele estava... Onde ele estava? Ele estava devagar. Diante de 2 anjos de Deus, né? Então é uma coisa curiosa isso aí. Isso tem acontecido conosco, né? O evangelho é uma corrida e tem muitos ainda... tem muita gente que fala, não, eu estou nessa corrida aí, mas está andando, olhando para cima, olhando para o lado. Então é muito curioso isso aí, né? E então você falou, a mulher de Ló fica por ali. Você falou aqui, nós estávamos aqui nos bastidores, né, a respeito de uma pessoa que queria, não sei se era ver Deus, né? Ver Deus é fácil. Faça aquilo que a Bíblia está pedindo, você vai estar vendo Deus, né? São passagens interessantes que às vezes nós não costumamos falar, né? E para a gente falar essas coisas, né, num programa de televisão, às vezes é um pouco complicado, né? Porque cada pessoa tem uma determinada crença, né? E existe, como disse o Rolando Boldrin, tem a crença e a descrença. É verdade. Né? Mas é difícil a gente tomar uma posição. Eu falei também, né, nos bastidores, a importância da morte, né? Como que a morte é importante, né? Se não existisse ela, o que seria do mundo? Um está querendo engolir o outro, né? Eu escrevi aqui nesse texto aqui, 2011 foi bom para você, uma passagem da música de Dom e Ravel. Não sei se você se recorda, fala Animais Irracionais, né? Então eu falo aqui, relembro, né? Um trecho da música que diz aqui, ó: às vezes eu olho para a terra sem compreender a luta dos seres humanos para sobreviver. O grande açoitando o pequeno, terceiros mandando apartar, mas na maioria das vezes o grande não quer parar. Tem vezes que o desesperado se põe a pensar por que deve aos pés dos grandes se ajoelhar. Eu passo por muitas igrejas pedindo respostas para Deus, para Ele calado no espaço ouvir os lamentos meus. Animais, nós todos somos animais irracionais. Dom e Ravel já não estão mais entre nós, né? Justamente, ele faleceu o último agora em 2011, né? Aí acabei fazendo esse texto aqui que até saiu com uma charge muito interessante, né, Edmilson? Aí a música do Raul Seixas, né? Um trecho aí, eu vi Cristo ser crucificado, vi um palhaço sendo eleito deputado, né? Vi uma mulher se tornando presidente e o Silvio Santos com os cofres arrombados. Eu vi. Foi um ano assim, né, Edmilson? Desse naipe, né? De coisas que a gente imagina que não vai acontecer, né? Mas tem acontecido, né? E muito, com muito mais frequência do que nós imaginamos. Gente, estou conversando hoje com Paulo Francis Júnior, aqui no programa, no TCV Entrevista, sempre no oferecimento do Tiago Joias e Relógios, em Presidente Venceslau. A coleção Paris do Tiago é simplesmente fantástica. Venha conhecer você também. Fica na Newton Prado 25, fone 3271-3444. A terapia Baby, o seu bebê andando na moda, na General Câmara 73, em Presidente Venceslau. Venha conhecer as novidades 2012 da terapia Baby. O Gugas Oriental Gourmet, onde você faz uma refeição, olha só, são 6 pratos quentes, 4 variedades de pratos frios, mais uma sobremesa, mais uma fruta e mais um cafezinho. Sabe por quanto, Paulo? R$4,50. Tá barato. Só no Gugas. Vences Crédito Financeira, você que é funcionário estadual também, agora você tem a vantagem de fazer um empréstimo ou financiamento. Vá na Vences Crédito, Campos Sales 21, fale com o Sidney. Você vê a entrevista, dá uma rápida parada, já. O tempo passa muito rápido quando ele vem aqui. Terceiro e último bloco com Paulo Francis Júnior. Até já.